Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 3 de junho de 2025. É terça e todas as terças são dias regidos por Marte, que é o nosso deus da guerra, da luta, dos combates. Ele também pode representar o nosso sistema imunológico, tanto que das plantas, né, das ervas associadas a Marte é alho, que eu penso muito sendo esse antibiótico natural. Então, às vezes, todas as terças pode ser um bom dia de tomar um chá de alho, para quem gosta, ou às vezes colocar alho na comida também, fortalecer. Enfim, Marte ele traz muito essa força de ação, de combate, né, de defesa. Então, pensando também na forma como o nosso sistema se defende. Outra forma muito óbvia de honrar Marte também é praticando lutas marciais, né, sabendo, é, tendo essa coragem, né, para ir lutar pelo que você quer. Marte no céu de agora, ele tá no signo de Leão. Ele vai ficar umas 2 semanas ali, depois ele vai ingressar no signo de Virgem. Então, quando Marte está no signo de Leão, ele tem as ferramentas leoninas para agir, para lutar, para conquistar. E vai falar muito dessa capacidade de centramento, de presença, de liderança de si, tá? Essa questão também de carisma. E, e eu acho que é muito isso da gente pensar no leão, né? Que a gente a gente não vai questionar que ele é o rei da selva, ele já se impõe, a presença dele já se impõe. Então, eu acho que é trazer isso para nós também, no sentido de focar na nossa presença, do que querer ficar agradando, esperando algo do outro, sabe? Então, favorece essa ação consciente, né, que envolve autoliderança, autogoverno, autogestão. Marte, ele também pode falar sobre cortes, sobre separações, sobre rupturas, principalmente da gente pensar naquilo que não está nos vitalizando. Às vezes ele pode falar sobre agressividade, sobre impulsos também no nosso mapa. E eu penso que esse trânsito do Marte em Leão, ele pode estar trazendo muitas essas disputas, lutas por conta do nosso ego, sabe? Mais do que qualquer coisa. Então, eu vejo que uma atitude construtiva desse posicionamento seria muito a gente focar em agir através da nossa coragem, nessa busca de autoconfiança, de consciência de si, através da criatividade também, que é uma característica do signo de Leão, tá? Então, nós seguimos na alunação geminiana, já passamos aí essa primeira semana da fase nova e hoje, oficialmente, a gente começa a fase crescente. A fase crescente, ela sempre se dá dessa primeira quadratura da Lua com o Sol. Então, as quadraturas, elas sempre é uma forma de aspecto, uma forma de relação que um astro tem com o outro. As quadraturas, elas sempre acontecem em signos que são da mesma modalidade. Então, hoje no céu, a lua está em Virgem, o sol está em Gêmeos. Virgem é um signo de terra, mutável. Gêmeos é um signo de ar, mutável. Então, eles dividem essa modalidade mutável da adaptação, da flexibilidade. Só que Virgem ele vai defender através da terra, das questões práticas, rotineiras da vida, e Gêmeos através das ideias, da curiosidade, dos estímulos intelectuais. Então, a gente pode sentir esse conflito no dia de hoje. Então, às vezes, a gente intencionou algo ali uma semana atrás. Eu diria para vocês olharem a casa que vocês têm o signo de Gêmeos para entender mais. Eu acho que no final eu vou trazer também um pouco para vocês sobre essa quadratura para cada um dos ascendentes. Mas olhando ali o que você intencionou na lua nova, a casa que você tem o signo de Gêmeos, e agora você tem que lidar com a realidade, vamos dizer assim, sabe? Ah, eu tenho essa ideia aqui. Ah, eu quero melhorar a minha rotina. Aí você encontra um impasse ali no nível material. Você fala assim: ah, mas eu não tenho tempo para me planejar, eu não tenho tempo para me organizar. Então, esse momento da fase crescente é que a gente começa a lidar com alguns desafios. Entende? Então, quero desenvolver um projeto criativo, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia. Ou eu quero seguir ali um cardápio de alimentação. Só que na prática é muito difícil, porque eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que me organizar, eu tenho que planejar. Então agora é o momento da gente lidar com essa realidade material mesmo, sabe? Então foi meia-noite e 41 que a Lua em Virgem fez uma quadratura com o Sol.
Então, tem essa vontade de crescer em ordem, em organização, a nível prático, e faz tem essa tensão, então, com essa busca de expandir através das ideias, né? Através dessas trocas de informações. E às vezes o sol, ele tá muito iluminando onde a gente está dispersando a nossa energia mental. Então, às vezes, sei lá, acho que a coisa mais óbvia, acho que eu até citei isso ontem. A gente tá no celular e a gente vai se perdendo ali nas informações, que a gente vai clicando nas coisas porque elas dão curiosidade, né? E daí vai clicando, vai perdendo energia. Então, trazer essa atenção, acho que eu trouxe isso ontem também, que eu até falei do livro Hábitos Atômicos, que ele dá alguns princípios, algumas premissas para a gente seguir, mas nesse primeiro momento é fazer muitas vezes um diário de hábitos, um diário de energia mental, sabe? Porque a gente só consegue organizar a nossa rotina se a gente percebe, não, de manhã eu tenho mais energia, à tarde eu já não tenho tanta energia prática, eu tenho mais energia mental, ou eu tenho mais energia corporal. Ou, sabe, eu acho que é muito de mapear e de entender o seu funcionamento. Entender, ai, que horas que eu sinto que é melhor eu dormir? Que horas que eu acordo melhor? Quais seriam os melhores rituais, matinais, os rituais de sono, sabe? Então, a lua em Virgem ajuda a organizar tudo isso. E tanto Virgem quanto Gêmeos são regidos por Mercúrio. E Mercúrio está em Gêmeos, então eu vejo muito assim essa troca de informações, essa maleabilidade, sabe, para lidar com essas questões do dia a dia. É o jeitinho, é o improviso, tá? É utilizar as ferramentas ali que você tem em mãos no momento. Então, deixa eu ver, o que mais eu escrevi? Às vezes traz essa vontade, eu quero me comunicar, eu quero me expressar, eu quero falar, mas eu tenho que lidar com essas questões do dia a dia. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que seguir uma rotina ali, senão eu vou ter um burnout. Tenho que seguir uma rotina que seja de cuidado comigo mesma, sabe? Então, a quadratura, ela tem essa natureza de Marte, então ela traz uma tensão. Muitas vezes, então, a gente precisa cortar algo, a gente precisa romper com algo, tá? E uma coisa que eu estava pensando também é que muitas vezes, quando o Sol está em Gêmeos, às vezes em Libra também, mas eu acho que no signo de ar, principalmente Gêmeos, porque é regido por Mercúrio, a gente pode estar sempre enxergando todos os lados da situação, pelo menos uns dois lados. E aí a gente tende a ficar muito em dúvida, mas é entender que muitas vezes essa é a natureza da mente. Ela sempre está criando problema para resolver, ela sempre vai estar focada em algo, né? A gente vai estar sempre dispersando se a gente não traz um foco. Então, uma forma legal é a gente prestar atenção, né? O Sol, então, fala muito dessa consciência, desse foco em Gêmeos, na respiração, no ar, nos sons. Tem uma prática que a gente vai fazer hoje no grupo de meditações tântricas para mulheres que chama Vipassana. É uma versão mais adaptada, mas da gente perceber o movimento da respiração ali no abdômen. Então a gente pode focar ali e testemunhando e observando os acontecimentos externos. Quando vê que se perde, volta para esse centro. Também caminhando. Então, às vezes, caminhando, focando tendo os pés assim como âncora, né? As coisas vão acontecendo, vai trazendo sensações, mas você tem ali um foco. Então, muitas vezes, isso ajuda a gente a não se perder, né? Às vezes, mantras ajudam nisso também, nesse centramento. Às vezes, vou meditar no fogo, né? Com uma vela, por exemplo. Enfim, então a Lua está em Virgem nessa busca de autoaperfeiçoamento e o Sol está nessa busca de trocar informações. Então, vem essa tensão, tipo, eu vou organizar as coisas, vou organizar o meu corpo, ou vou buscar mais ideias, vou buscar mais informações, mais estímulos mentais, tá? Então, às vezes, pode ser um momento da gente refletir mais sobre as nossas ações, porque às vezes pode vir algumas coisas impulsivas. Às vezes vem uma irritação também, né? Marte também pode falar sobre isso, uma certa impaciência, porque você quer resolver tudo, quer fazer tudo, mas não dá. Também penso um momento da gente revisar, então, as nossas práticas de saúde.
nossos hábitos, comportamentos, que são temas que a Lua rege. E acho que isso também eu trouxe ontem, né, de perceber como que eu posso transformar essa ideia que eu tenho em hábito. Ah, eu quero ser uma pessoa expressiva, eu quero ser uma pessoa comunicadora, quero ser uma pessoa que traz leveza na comunicação. Como que hábitos que podem me trazer isso, tá? E então, esse momento, essa primeira quadratura, a gente começa a lidar com essas tensões, com essas dificuldades, com esses primeiros desafios. Então, eu preciso arrumar a casa, eu preciso estudar, mas a minha mente, ela tá muito dispersa. Ou toda hora ficam me mandando mensagem no celular. Eu preciso, entregar algum trabalho, mas ao mesmo tempo, é, eu tenho que responder um monte de mensagem, sabe? Ou eu preciso dormir, só que a minha mente não para. Fica chegando mensagem o tempo inteiro. Mensagens pode ser literalmente no celular, assim, mas na cabeça não para, né? Então, acho que também é bom buscar práticas de relaxamento. Então, às vezes, fazer uma prática antes de dormir para relaxar. E às vezes, no começo do dia, uma prática para focar, para intencionar, né? Listar o que você quer. Então, eu vejo esse momento de cortar alguns excessos mentais, filtrar ideias, né? E meio-dia 24 a Lua vai fazer mais uma quadratura, então mais um aspecto de tensão, e agora com Mercúrio. O desentendimento com o Sol, às vezes, pode trazer desentendimento com figuras de autoridade, de chefe, né, de liderança, às vezes da nossa capacidade de autogoverno. Tem um desentendimento ali nesse aspecto mais mental. E aí, quando tem essa quadratura com Mercúrio, é um desentendimento com a nossa mente. Então, as nossas emoções, as nossas necessidades querem uma coisa, querem mais essa organização prática, tem mais essa sensibilidade no nível prático. E Mercúrio, ele tá mais nesse nível, racional, né? Nesse nível lógico, nesse raciocínio lógico. Então, às vezes, também vem um conflito. Às vezes, não tô me sentindo escutada, não tô me sentindo ouvida, não tô me sentindo compreendida, né? Acho que reforça muito também essas tensões ali da fase crescente mesmo, né? Então, às vezes, a gente pode se criticar, pode trazer pensamentos ansiosos, vem essas vozes ali, sabe, de crítica, de muitos pensamentos. Penso que ajudar muito nomear o que a gente está sentindo, escrever sobre o que a gente está sentindo, ter práticas ali para expressar o que a gente está sentindo, né? Liberar essas emoções podem ajudar, tá? Então, esses são os dois aspectos que vão acontecer no dia de hoje. Primeiro, uma quadratura com o Sol, depois, uma quadratura com Mercúrio, ambos no signo de Gêmeos. É, então, tanto o Virgem quanto o Gêmeos são regidos por Mercúrio. Então, vejo no fim o Mercúrio em Gêmeos está comandando isso, sabe? Então, é fortalecer a nossa mente, entender sobre a natureza da nossa mente, entender como a nossa mente funciona. Acredito que isso nos ajuda muito, nos dá essas ferramentas, né? Mercúrio também vai falar sobre ferramentas, métodos, práticas. Então, quanto mais conhecimento a gente tem sobre como a nossa mente funciona, estudando também a nós mesmas, isso que eu comentei, fazer um diário de para perceber as coisas, tudo isso ajuda, tá? Então, amanhã, o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser mais uma quadratura, daí vai ser com Júpiter em Gêmeos. Então, a Lua vai estar quadrando ali todos os planetas em Gêmeos. Então, às vezes, depois ali do meio-dia, cuidar, às vezes, com alguns excessos emocionais. Eu queria mais, queria tais coisas, e daí você fica meio frustrado, daí você exagera em algum gasto, ou as emoções elas ficam muito grandiosas, assim, né? Altas expectativas também. Amanhã também a gente vai ter um aspecto bem legal, que é Vênus fazendo sextil com Júpiter. Então, esse momento ali da deusa do amor encontrando esse representante de prosperidade, de sorte, de bênçãos. Então, pode ser um momento que flui muito nesses temas de beleza, estética. Pode ser bom, assim, no campo das relações para conversar, às vezes, para resolver algumas coisas, tá? Então, vamos falar um pouco sobre essa fase crescente para cada um dos ascendentes, tá? Alguns temas que podem vir.
Eu já tenho um episódio sobre a lua em Virgem, mas aqui a gente também vai olhar para o posicionamento do Sol, tá? Fazer uma análise através do sistema de signos inteiros, em que cada casa é regida por um signo. Então, para quem tem ascendente em Áries, a lua está na casa 6 e o Sol está na casa 3. Então, pode ter uma vontade ali de uma necessidade, às vezes, né, de cuidar da saúde, cuidar da rotina, mas também tem um movimento ali que é preciso, que você precisa focar na sua comunicação, você precisa focar nesse aspecto mais de movimentar, de se deslocar, de aprender. Então, às vezes, está tendo uma dificuldade para lidar com isso, às vezes na questão de organização, de planejamento, pode estar sendo difícil. Para quem tem ascendente em touro, a lua então atravessa a sua casa 5 e o sol a casa 2. Então, pode ter um foco ali nessa consciência sobre a forma com que você lida com o dinheiro, com a sua nutrição. Ao mesmo tempo, também você quer se nutrir de prazer, de lazer. Então, às vezes, cuidar para não ter esses gastos impulsivos, mas também se permitir alguma coisa assim que você gosta, sabe? Que você sente que principalmente vai te fazer bem mentalmente. Então, ai, um curso aqui de arte terapia, né? Alguma coisa assim que me ajude a lidar com a minha mente, com as minhas emoções. Quem tem ascendente em Gêmeos, então a Lua está na casa 4, o Sol na casa 1, então o Sol iluminando essas questões que envolvem seu corpo, a sua saúde, a sua vitalidade, e a Lua está ali na casa da família, então às vezes traz algumas questões familiares, tendo que lidar com algumas questões assim muito profundas, psicológicas. Então pode ter esse desafio, às vezes, né, entre se mostrar, se expressar, aparecer, e também esse autocuidado, principalmente em casa, com questões ancestrais, familiares, mais profundas, né, que envolvem sua intimidade. Quem tem ascendente em câncer, a lua atravessa a casa 3 e o sol está na casa 12. Então tem uma vontade ali de se movimentar, se deslocar, conversar. É, mas o Sol na casa 12 pode estar iluminando esses medos, né? Medos de comunicação, medos de troca, né? Às vezes você está lidando com algumas questões de saúde mental também, tá? Algumas inseguranças. Para quem tem ascendente em Leão, a Lua está na casa 2 e o Sol está na casa 1. Então tem um foco ali nos grupos, nos projetos. A Lua pode estar querendo cuidar ali das finanças, do dinheiro. Então, às vezes pode ter uma tensão ali, será que eu devo gastar, investir nesse projeto? Ou será que os meus amigos, meus grupos de amigos não estão fazendo eu desperdiçar o meu dinheiro, né? Às vezes vem questões nesse sentido. Para quem tem ascendente em Virgem, a Lua está na casa 1 e o Sol está na casa 10. Então, essa necessidade de cuidado consigo, com o corpo, com a saúde, e essa questão também de sucesso no trabalho, né? Então, às vezes pode vir uma cobrança. Às vezes pode estar sentindo é, essas tensões assim no trabalho que afeta o seu corpo, sabe? Afeta a sua saúde. Então ter esses cuidados, assim, essas práticas para cuidar da mente, para relaxar, tá? Para quem tem ascendente em Libra, a Lua tá na casa 12, o Sol na casa 9. Então o Sol na casa 9 tem muito essa busca ali de expandir o- os horizontes, expandir a visão. Mas a Lua na casa 12 às vezes está lidando com algumas autossabotagens emocionais, tá? Então, é enfrentar isso de alguma forma, ter ferramentas para lidar com isso, práticas espirituais, às vezes. Quem tem ascendente em escorpião, ou não só práticas espirituais, mas às vezes, sei lá, ir num médico mesmo, né? Ir numa terapia, tá? Ascendente em escorpião, lua na casa 11, sol na casa 8. Então, a lua querendo se nutrir de uma sensação de pertencimento, de ideais, projetos, e o sol ali na casa 8 mostrando o que precisa ser finalizado, o que precisa ser encerrado. Então, às vezes, pode falar do fim de alguma amizade, né? De você deixar algum grupo que você não se identifica mais também. Pode trazer alguma questão nesse sentido. Quem tem ascendente Sagitário, a Lua está na casa 10, o Sol na casa 7, então foco ali nas relações, parcerias, contratos.
é, às vezes precisando dessa comunicação, dessa troca. E a lua também ali, você pode sentir uma cobrança em questões de trabalho, questões de carreira, de vida profissional. Então pode ter uma tensão ali, sabe? Entre relações e trabalho. Um pode estar demandando assim e o outro acaba sendo deixado de lado. Para quem tem ascendente em Capricórnio, a lua tá na casa 9 e o sol na casa 6. E é o meu ascendente. Então eu vejo assim, pode a lua na casa 9 às vezes, eu quero me nutrir de práticas espirituais, de estudos, de fé. E daí o sol tá ali na casa 6, tipo, você precisa cuidar da sua saúde. Você não tem nem energia para fazer essas coisas, sabe? Então acho que pode vir essa questão da rotina, né, dos rituais, das práticas, às vezes impedindo essa conexão com algo maior, esse estudo mais aprofundado, tá? Às vezes você quer se dedicar a algo assim espiritual, mas tem muitas coisas no seu dia a dia que estão impedindo, às vezes até questões de saúde mesmo. E se você tem ascendente em Aquário, a Lua está na casa 8, o Sol na casa 5. O Sol na casa 5 ali, às vezes iluminando essas questões ali de hobbies, prazer, lazer, né? Movimentando ali, às vezes, tô buscando um hobby novo, uma prática ali nova. E a Lua tá na casa 8, então às vezes você pode estar lidando com alguns medos, algumas inseguranças, medo de perda, medo de finalização, às vezes medo relacionado a questões financeiras também, de dinheiro, tá? Às vezes tem algumas emoções assim que precisam ser finalizadas, algumas formas de lidar com sentimentos que precisam morrer, sabe? Para quem tem ascendente em peixes, a Lua tá na casa 7, o Sol na casa 4, então tem um foco ali nessas questões familiares, domésticas, ancestrais. A Lua na casa 7, as relações elas podem estar te demandando, sabe? Então, às vezes, você tem que equilibrar isso também. Às vezes, está lidando com questões ali que envolvem pai, família, daí não consegue dar tanta atenção para as relações. Então, acho que é isso, gente, para o céu de hoje. Na sexta, a Vênus já vai ingressar em Touro, que é um posicionamento muito bom. Segunda, Júpiter já vai ingressar em Câncer. Eu estou esperando tanto por este momento. A gente vai ter uma lua cheia em Sagitário. Então você já pode olhar ali a casa que você tem em Sagitário, que a lua cheia tende a trazer temas por essa área. E deixa eu ver se tem algo a mais. Acho que é isso, gente. Então, comentem aqui o que que vocês estão precisando fazer, o que que vocês estão fazendo nessa fase crescente, o que que precisa crescer, o que que você precisa desenvolver, ou às vezes até cortar por aí. E amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia.